Senta aqui falar comigo. Hoje vamos conversar. Como dois grandes amigos, temos muito o que falar. Eu já me apresentei, você já me diz quem é. Começou nossa conversa, me diga de onde vem, pra onde vai, não tenha pressa. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Cíntia Lavioli. Hoje o meu sofá está assim, com a presença super ilustre. Quem está aqui comigo hoje é o Márcio Vicente, o nosso jornalista querido aqui de Sete Lagoas. Márcio, um prazer enorme te receber aqui hoje no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo e sempre, a casa é sua. Obrigado, Cíntia. Eu que tenho esse prazer e o privilégio de estar aqui com você, não é? Aliás, Cíntia é o nome da minha filha. Pois tem mais isso ainda, né? Bom, prazer muitíssimo grande, viu, estar aqui com você. Com toda certeza. Márcio, todo mundo conhece o Márcio do jornal, daqui, da livro, matéria em revista e tudo mais. Mas conta pra gente, qual que é a história do Márcio Vicente? Como é que foi essa trajetória até chegar aqui? Bom, eu sou um capial de Pirapama, né? E vim para Sete Lagoas, como vários pirapamenses fizeram. Aliás, vários jovens da região vinham para Sete Lagoas com aquele sonho de estudar aqui, no meu caso, no Dom Silvério, e tentar uma nova perspectiva de vida. E como aconteceu, evidentemente, com outras pessoas, e comigo de uma maneira talvez mais radical, essa paixão por Sete Lagoas. Então eu me considero sete lagoano, inclusive quando me registro, assim, por exemplo, no hotel, eu geralmente até esqueço e ponho como natural de Sete Lagoas. Isso até me levou a criar um neologismo. Eu me considero um piracete, quer dizer, um pirapamense sete lagoano. Perfeito. Então eu vim para cá, como todo jovem, estudar no Dom Silvério. Aqui, além de me apaixonar por Sete Lagoas, acabei me apaixonando também por uma certa pessoa, me casei com ela, não é? E aqui vivemos, aqui tivemos nossos filhos. Já morei fora de Sete Lagoas, em Belo Horizonte, em duas oportunidades, mas sempre que havia uma chance, eu estava de volta para Sete Lagoas. O coração dava aquela... E aqui estamos. Ai, que ótimo. Então, para concluir assim, agora é cidadão de Sete Lagoas mesmo, né? Não, até sou cidadão honorário, né? Pois é. Fui privilegiado aí pelos amigos, vereadores, alguns anos atrás, recebi o título. Quer dizer, um título que confirma apenas o que eu já tinha por sentimento, né? Ser Sete Lagoas. E a história sua com Sete Lagoas, nós vamos contar para o pessoal que não é de hoje, né, Márcio Vicente? As pesquisas, até na história da história de Sete Lagoas, você já faz parte, não é verdade? Bom, eu acredito que nem tanto, né? Mas Sete Lagoas realmente é uma cidade que empolga a gente, pelo seu povo, né? Pelo carinho que o Sete Lagoano tem com as pessoas que vêm de fora. Sete Lagoas é uma terra de gente de fora, mas aqui é um congraçamento, uma união, uma amizade tão grande que nós, os estrangeiros, né? Nós nos confundimos com a alma do Sete Lagoas. Uma coisa especial do ar. Sete Lagoas atrai isso, né? Eles falam que é água. É água. Mas é com tudo isso, é água, o romantismo que a cidade tem, o aconchego do povo, né? A história de Sete Lagoas. É viver ao pé da Serra de Santa Helena, não é mesmo? né? Que é a coisa mais bonita, né? À tarde, contemplando ali a capelinha, o sol morrendo, etc., né? As andorinhas voando, as águas da lagoa. Realmente é uma cidade encantadora em todos os sentidos. Certo. Márcio, atualmente você está escrevendo em qual jornal? Eu faço o jornal Oi Cidade, né? Sou o editor do jornal Oi Cidade. É um jornal que já é antigo na cidade, ele era um antigo, hoje, Jornal da Cidade, mudou o nome há 2 anos atrás, então eu faço esse jornal. E faço algum trabalhozinho, assim, de vez em quando, com freelance, para alguns jornais de Belo Horizonte. Eu gosto da imprensa escrita. Me conta um pouquinho da sua experiência na TV. TV é o seguinte, a antiga ETV, né, o canal 58, agora é uma nova televisão, isso há 15 ou mais, 16 anos atrás, realmente, eu participei com o Walter Jardim da criação da ETV, quer dizer, desde os primeiros dias. Por lá eu fiquei mais ou menos uns 10 anos. Cheguei a fazer um programa lá semanal de debate político, etc. É uma experiência muito boa, né? Agradável, com toda certeza. É a mídia, né? do momento. Mas eu sempre fui mais ligado à mídia impressa, né? Eu sou dos tempos heróicos da imprensa. Naquela época a gente fazia jornal catando letra por letra. Da tipografia não é? Sujava os dedos, as mãos, cheiro de tinta, né?
Hoje, com esses processos modernos de impressão, está tudo muito bonito, muito fácil. Não é? Na minha época não tinha computador, não é? A gente tinha umas velhas máquinas de escrever. Datilografava o texto? Datilografava o texto para passar para a composição, etc. E alguns colaboradores mandavam ainda manuscrito, não é? Quer dizer, não eram todos que tinham na sua casa. O recurso da máquina de escrever. E nem a possibilidade de escrever. Então, eu sou dos tempos heróicos da imprensa Sete Lagoas. Certo. E dessa experiência na televisão, o que você guarda de bom? O que você acha que te acrescentou? O que foi mais importante? Não, o que traz de bom é o seguinte, é o compromisso que eu acho que os meios de comunicação têm com o desenvolvimento da cidade, né? Eu acho que o jornalista, o formador de opinião, os veículos, de um modo geral, têm uma responsabilidade muito grande. Primeiro porque fala para muita gente, não é? E se fica falando todos os dias, por exemplo, aquela informação vai sedimentando, vai criando um comportamento, né? Criando uma ideia, né? Compondo uma história. Então, o que eu acho que eu sempre procurei aprender, e porque tive alguns bons mestres, por exemplo, o Joaquim Drummond, que foi um historiador nosso, né? O Juvelino Lanza, mais principalmente o José Raposo Júnior, com quem nós tivemos um contato maior, que foi um mestre de todos nós, e alguns outros colegas da imprensa, como o próprio Jorge Maciel, o Délcio Campos, o Adir de Almeida Sobrinho. Uma turma muito boa, né? Exatamente. Então, naquela época, a gente aprendeu o seguinte, para fazer um trabalho ético, um trabalho voltado em benefício da cidade, quer dizer, mostrando os nossos valores. Uma coisa séria, né? Exato, procurando dar uma contribuição, não é? E não destruir. Então, eu não sei se seria... Hoje isso mudou um pouco, o jornalismo mudou um pouco o seu enfoque. Hoje tem o jornalismo investigativo, de mostrar mazelas. Na nossa época, talvez, porque a gente tinha uma vida mais tranquila, a política não era como a política é hoje, que hoje a política é o manancial dos escândalos, etc., né? Então, eu acho que é o que eu procurei, o que eu consegui aprender bastante, não sei se aprendi a contento, é exatamente a gente procurar ter um comportamento de colaboração com a cidade, de preservar os seus valores, de ajudar no processo de desenvolvimento. Acrescentar mesmo, né? Eu sempre pensei assim. Eu acho que é a contribuição que a gente poderia dar. Perfeito. Bom, hoje nós estamos aqui com um motivo ainda mais especial. Eu vou mostrar para vocês o livro do Márcio Vicente, o último livro que foi lançado agora em dezembro, no Casarão, nós estivemos lá. Estava lotado, todo mundo prestigiando, né, Márcio? Bons amigos. E assim, a gente estava batendo um papo aqui em off, eu já fiquei encantada. Hoje eu pego esse livro, amanhã está todo lido. Estou assim, curiosa com a história. Mas me conta, Márcio, como que surgiu essa história Tiradentes em Sete Lagoas? Como você resolveu escrever esse livro? Assim, isso é um pouco assim de resgatar um compromisso até tácito que eu tive que assumir com o meu amigo historiador Juvelino Lanza. Certo. Juvelino Lanza escreveu a história de Sete Lagoas, foi um escrivão de paz, depois um escrivão do crime em Sete Lagoas, um homem com relevante serviço prestado a Sete Lagoas, que nos deixou 2 livros sensacionais. Primeiro é Minhas Sete Lagoas, que é um livro de crônicas, onde ele mostra as Sete Lagoas antigas, Sete Lagoas do tempo dele. Esse é um livro maravilhoso que todo mundo deveria ler, para conhecer a alma sete lagoana e aquelas informações, né, que formaram a nossa cidadania. Juvelino foi um escritor de mão cheia. E ele fez também a história de Sete Lagoas. Quando ele foi escrever a história de Sete Lagoas, eu me lembro, eu era jovem ainda, etc., mas sempre tive uma grande admiração por ele e amizade. E ele um dia me convidou para ir com ele até o Arquivo Público Mineiro em Belo Horizonte, para fazer algumas pesquisas relacionadas com a história de Sete Lagoas. E lá, evidentemente, ele já sabia, a gente tinha essa informação, da passagem do Tiradentes por Sete Lagoas. Outros diziam, Tiradentes pernoitou em Sete Lagoas. Tiradentes um dia passou por Sete Lagoas em companhia do Padre Rolim, em direção norte da capitania, etc. Era sempre um ouvir dizer. Um ouvir dizer, exatamente. Mesmo no livro de Juvelino Lanza, até naquela época, conseguiu-se relativamente pouca coisa em termos de documentos que comprovassem realmente a passagem de Tiradentes por Sete Lagoas. Então ele me disse o seguinte, olha, você precisa de pesquisar isso, precisa de olhar isso, aprofundar nessa pesquisa, que isso era importante para Sete Lagoas. Então foi um compromisso que a gente assumiu, mas sem prazo de cumprir. Porque eu sou um pesquisador de final de semana, e quando a mulher não faz uma feijoada, essa história eu te contei, você achou graça, depois pode até contar. Pode contar, pessoal, senão ninguém vai entender. É porque o pesquisador de final de semana, eu não sou um pesquisador profissional, não faço pesquisa acadêmica, né? Eu sou apenas um jornalista, buscador de coisas antigas. Então, se a mulher resolve fazer uma feijoada no sábado,
acaba um pesquisador do final de semana, né? Já você tomou espinguinha, como feijãozinho, etc. Acabou. Então é o seguinte, então a partir daí, quando eu tinha tempo, etc., e descobri alguma coisa, eu ia catalogando, etc. Até que finalmente, há 2 anos atrás, eu consegui, através da lei de incentivo fiscal, consegui o patrocínio da Siderco para concluir a pesquisa. Então, como eu já tinha alguns documentos, etc., tal, coletei outros e coloquei nesse livro. A história já vinha caminhando, você já estava coletando material há mais tempo. Eu só fiz a redação e são 2 volumes, esse é o primeiro. Nesse eu fiz questão de primeiro fazer o seguinte, dar uma contextualização de Sete Lagoas na história mineira, da importância de Sete Lagoas como registro, né, centro de cobrança de impostos, apresento o Tiradentes aqui, documentos firmados por ele, cartas reais, recibos, etc. Realmente comprovam a veracidade da história. Exatamente. O Tiradentes não pernoitou e nem passou por Sete Lagoas, ele morou, entre aspas, porque ele era o comandante, não tinha residência fixa, né? Ele fazia patrulhas na região, etc. Mas ele foi o comandante do quartel do Sertão, em Sete Lagoas, do dia 22 de abril de 1780 até o dia 23 de junho de 1781. Ele ficou aqui 1 ano e 2 meses, executando a sua missão, né, como comandante do quartel e, evidentemente, dando sustentação para a cobrança dos impostos e fazendo um combate ao contrabando. Então, quer dizer, essa é uma contribuição que a gente dá e que realmente, eu acredito que tem uma importância, Cíntia. Queiramos ou não, coloca Sete Lagoas no cenário da Inconfidência Mineira. Sete Lagoas está no cenário da Inconfidência Mineira, que foi o maior movimento político-militar, né, que já houve aqui na história do Estado e da capitania em Minas Gerais. Porque nesse período que o Tiradentes de Sete Lagoas, quem sabe se já não estava imaginando e pensando exatamente, não é? Quem mais estava com ele nessa situação? Por que não? Mas isso você está falando tem... Quem pode contestar, não é isso? Se ele não estaria, já pelo menos sonhando com esse ideal de liberdade. A sensação que a gente tem da história de Minas é que foi contada assim, por cima. Porque você pega o seu livro falando da história de Tiradentes aqui, algumas obras publicadas por autores independentes em Ouro Preto também, esmiuçando a situação. Então tem muitos detalhes que ficaram de fora daquela tradicional história mineira da Inconfidência. Com certeza. Né? E é muito bom a gente ter acesso a isso, porque nós mineiros, né, Márcio, a gente tem que carregar essa bandeira. Nós fazemos parte da história, e a história de Minas, para mim, é a mais bonita. Com certeza. E no caso de Tiradentes, há uma particularidade. Estava conversando um dia desse até com um amigo meu, da Academia Código de Letras, que é coronel da polícia, o seguinte: sobre o Tiradentes Inconfidentes, você tem 300 livros. Sobre o Tiradentes militar, eu só conheço 3. Não, Tiradentes militar não. Sobre a história militar de Minas Gerais, só há 3 livros, que fala superficialmente só um que fala, 2 falam superficialmente no Tiradentes como militar. Agora, apresenta o Tiradentes de Alagoas é absolutamente um fato inédito. Os livros geralmente falam assim: entre 1780 e 1781 esteve ele no comando do quartel do Sertão de Sete Lagoas. É isso, é assim. E acabou, 2 linhas. Não tem documentos. Realmente, o meu livro, que é um livro modesto, é o princípio né, de um estudo, de uma pesquisa, é o princípio do começo. Mas dessa contribuição, eu apresento documentos que comprovam isso. São documentos inéditos. Márcio, são documentos inéditos. Não sou eu que estou afirmando, outros pesquisadores realmente nomeada já tiveram a gentileza de reconhecer isso. E é também o princípio, são poucos documentos. Eu acredito que uma pesquisa mais aprofundada possa revelar outros documentos. Certo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro, vamos entrar nos detalhes, e sobre as outras obras do Márcio Vicente, porque ele acha que vai escapar. Não é assim não, a gente quer saber do restante da história, não é isso? Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem aí. Eu quero muito saber como vai a sua vida, o que tem feito de bom, como está sua família.